वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदात सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistatro samasate suraha haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistatro samasate suraha Haru avaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que Gaura, que vasto, que objeto único, incomparável é Gauranga Mahaprabhu. Para entender este ponto, você terá que evitar, que abandonar todas as más associações. Você terá que assumir essa resolução na sua vida, que eu vou abandonar toda má associação. Gaura, que vasto, que objeto excelente é Gauranga Mahaprabhu. Para compreender este ponto, você deve evitar toda associação mundana à satsanga, primeiro de tudo. Mas a alma condicionada não consegue entender o que é a satsanga, sabendo ou não sabendo, de alguma maneira, elas estão em asatsanga, em associação mundana. Aqueles que não estão totalmente estabelecidos no Advaya Gyana Tattva. Eu fui obrigado a falar numa grande assembleia. Tinha uma grande assembleia e eu estava falando diante daquela assembleia que até e a menos que um sadhu esteja totalmente estabelecido em Advaya Gyana Tattva, no conhecimento da verdade única, ele não deve ir, ele não pode ir pregar. E eu posso dar evidências disso, de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, porque Advaya Gyana Tattva, se eu não estiver estabelecido neste conhecimento da verdade única, então a percepção dual vai vir e contaminar o meu darshana, a minha visão, porque eu não estou sentado aos pés de lótus de um Sadguru. Neste caso, eu não poderei sair para pregar. Por quê? Na verdade, não é possível para uma alma condicionada evitar a satsanga social mundana totalmente. Não é possível. É possível quando ela é 100% inclinada aos pés de lótus de um Guru genuíno, quando ela está recebendo toda a misericórdia de Guru Vaishnavas puros. Então, ela pode desenvolver esse tipo de sensibilidade, esse tipo de olhos, por meio do qual elas podem detectar, olha, isso é a satsanga. Pode até estar acontecendo um Harikatha muito bom, mas elas vão entender, isso não é Harikatha. Mas, para isso, para desenvolver esse tipo de sensibilidade, você deve receber toda a misericórdia de Guru Vaishnava. Do contrário, não é possível, você não vai entender. Porque a alma condicionada está sempre ocupada com sanga, com associação. Sem associação, ninguém pode viver. E Prabhupada costumava dizer, alguém diz, Gaura Das Babaji Maharaj, o maior dos Paramahansacharyas, disse para Prabhupada, para que ele não fosse para Kalir Brahmanda, para o universo de Kali, olhe, não cultive nenhuma má associação. Babaji Maharaj disse para Prabhupada, e Prabhupada respondeu que acreditem em mim, eu estou indo para o pátio transcendental da Gaudiya Mata, que é Vrindavana. Eu não estou indo para o universo de Kali. E eu não estou recebendo nenhuma má associação, porque aquele tipo de associação excelente que eu recebi pela misericórdia do meu Guru Maharaj, do meu Guru Padma Paramahansa Shrestha Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj, ele me deu uma associação tão elevada, uma associação tão incomparável, que depois disso
eu não sinto nenhum gosto, nenhuma vontade de receber nenhuma outra associação. Depois disso, eu não tenho nenhum gosto. Se você me colocar em outra companhia, eu não tenho nenhum gosto. Como eu posso me associar? A associação significa que você deve ter algum apego. Do contrário, não é associação. Bhaktivinoda Thakur explicou isso, que Sangha, se não houver Ashakti, não houver apego, então não é Sangha, não é associação. Sangujo sangsasare hetuho asasya vihito dhiya saevo sadusu kritaha mokshadaram apavritam. I told Kapilji Maharaj speaking. Kapilji Maharaj falou isso. E eu estou falando uma linha de cada verso para harmonizar este saber. Então, Prabhupada diz, olha, eu não sinto nenhum gosto por nenhuma outra associação. Aquele tipo de sangha, de associação que eu já recebi pela misericórdia do meu Guru Padma, Paramahansa Shrestha Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj, como é que eu posso sentir algum gosto pela associação material? Não é possível. Então, este deve ser o nosso humor. Este deve ser o nosso bhava. Prabhupada nos ensinou que quando nós recebemos a associação de Guru Vaishnavas puros, e até mesmo depois disso, se nós estivermos sentindo atração por coisas materiais, então certamente a sua sangha não foi perfeita. A satsanga não foi feita. Então, isso não é algo pelo qual se deva brigar. Hoje, nós vamos falar sobre o que Prabhupada quis dizer sobre a posição de um acharya. É um ponto muito sensível. Muitos devotos de diferentes partes do mundo enviam perguntas. E se eu não puder responder, então, a resposta que eu dei antes talvez não esteja clara, então é por isso que eu tenho que falar. Mas, por favor, me perdoem, este tópico é tão sensível que se eu seguir falando tudo em detalhes, então você pode até pensar que eu estou criticando, mas acredita em mim que eu posso sentir diretamente que eu vou abandonar o meu corpo. Eu posso ver agora mesmo. Eu posso ver muito claramente que eu vou abandonar meu corpo. Então, como é possível para mim brigar com alguém? Como é possível para mim expressar falso ego? É possível? Pela misericórdia de Prabhupada, pela misericórdia do Guru Varga, eu posso ver claramente que eu vou abandonar o meu corpo. Então, não é possível para mim brigar com ninguém. Mas, para dar uma resposta clara, eu devo falar tudo em detalhes. Na verdade, vocês sabem, muitas vezes eu falei, Atah Krishna namadi no bhaved grajyam indrei sevan mukhehi yuhaya mado swayameva spurt ada. Como você pode entender este ponto? Atah Krishna namadi no bhaved grajyam indrei. Krishna Nam, o nome de Krishna e Krishna são iguais, são o mesmo. E Krishna e o nome de Krishna estão no plano transcendental. Então, como que eu posso cantar sobre Krishna ou cantar o nome de Krishna se eu não me elevar àquele ponto? Como eu posso falar sobre eles? Aprakito vastu kobhu prakito gochannoi. A Prakrita Vasta, ou seja, objetos transcendentais, você não pode tocar, você não pode sentir esses objetos transcendentais se você estiver condicionado à matéria. Primeiro de tudo, nós devemos entender isso. É o meu pedido aos pés de lótus de todos vocês, que não pensem que eu vou criticar, porque esses são pontos muito sensíveis. E essa é a questão da nossa vida e da nossa morte. Então, é um ponto muito sensível,
porque não é um ponto pelo qual nós devamos brigar. É a questão da nossa sobrevivência no campo devocional, do campo espiritual. É a questão da nossa sobrevivência no campo espiritual. Então, por que eu vou brigar sobre isso? Apenas eu posso fazer uma coisa. Eu posso citar o que Prabhupada falou, o que Bhaktivinoda Thakur falou, o que Baladeva Vidabhushan falou, o que Jiva Goswami falou. Isso eu posso fazer. Um mensageiro genuíno do Senhor Supremo, nunca poderá te desencaminhar ou te guiar mal. Você deverá se lembrar do terceiro verso de Chaitanya Mahaprabhu. Se você não tiver nenhum traço de desejo de pratista, muitas vezes antes eu já falei sobre estes pontos, apenas então você poderá cantar as glórias do Senhor Supremo. Apenas então você poderá cantar as glórias do Senhor Supremo, se você estiver estabelecido nesse verso Trinadapi. Do contrário, o Aprakrita Harinama, Harikata transcendental, não vai vir, não vai dançar na sua língua, não é possível. Porque o santo nome de Krishna, a forma, as qualidades, os passatempos de Krishna, todos eles estão na plataforma absoluta. Os sentidos materiais não podem tocá-los, não é possível. Quando a alma condicionada desperta para a consciência de Krishna e tenta fazer seva de coração, sob a orientação de Guru Vaishnavas puros, então, e apenas então, ela pode ter diante de si revelada toda a verdade absoluta dentro do seu coração. Do contrário, você pode ter proficiência. Talvez você seja um erudito, um acadêmico, mas ainda assim, você não poderá perceber diretamente a verdade absoluta, nada sobre a verdade absoluta, não é possível. Eu fui obrigado a começar com este verso, esse primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Este é um ponto muito vital. Se não houver Akinchana Bhakti, mas ainda assim essa pessoa estiver atuando como acharya, isso é impossível. Se houver Akinchana Bhakti dentro do seu coração, e Akinchana Bhakti significa que a única posse que meu Guru Padma me deu é Krishna, os pés de lótus de Gauranga. Preste atenção. Até mesmo Bhagavan Sri Krishna disse que eu sou Akinchana, Nishkinchana, não tenho nenhuma posse. Mas você vai rir. Você é Nishkinchana? Como é possível? Infinitos universos Krishna está controlando, mas não. Krishna falou, eu não tenho nada. Aham Nishkinchana, Nishkinchana Janair Priya. Krishna falou. Até mesmo ele falou para Rukmini Devi, ele falou, olha, eu sou Nishkinchana, e aqueles que são Nishkinchana, eles podem me amar de coração. Então, como Krishna Nishkinchana? Mas sim, porque a minha única propriedade, a minha única posse, são os pés de lótus de Radharani. E você pode ficar muito surpreso depois de ouvir este Siddhanta. Mas, se você for realmente um devoto Gaudiya, se você estiver seguindo Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, você não ficaria muito surpreso. Você deve entender este ponto. Por que é que Krishna fala dessa maneira? Krishna, ele mesmo falou, eu sou Nishkinchana. E como é possível? Como você pode acreditar? Isso é 100% certo. Porque Krishna pensa, olha, eu não tenho nenhuma posse. A única posse que eu tenho são os pés de lótus de Radharani. Apenas isso. Jasasti Bhaktir Bhagavati Akinchana, Akinchana Bhakti. Então, a Akinchana Bhakti é muito natural que todos os semideuses vão ficar dentro do coração daquele devoto. Sarvagunis tatro shamasati suraha. Haru abhaptasya kuto mahadgunaha.
Como nós podemos esperar ótimas e transcendentais qualidades dentro do coração de pessoas materialistas que estão correndo atrás de Lava, Puja, Pratishta? Eu já falei sobre tudo isso, vocês devem se lembrar disso, é o meu pedido. Eu já falei sobre tudo isso antes. Pratishta material, o reconhecimento material, Prabhupada comparou com as fezes de um porco. Mas Vaishnava Pratishta é algo totalmente exclusivo. E também eu quero lembrar vocês, muitas vezes antes eu falei sobre Ekayam Panta, que é o procedimento único, o único procedimento. Em todos os Vedas, Upanishads, no fim das contas, eles mostram esse Ekayam Panta, esse caminho único. E quem é que pode acreditar nesse caminho e quem não vai acreditar nesse caminho? Os verdadeiros devotos vão acreditar no Ekayam Panta, e aqueles que acreditam no próprio poder, na própria capacidade, que têm uma ideia mundana, eles podem seguir com essa concepção, que podem fazer qualquer coisa, podem recitar o Bhagavatam, podem falar com instrumentos musicais. Aqueles idiotas estão viajando com instrumentos musicais como idiotas, como prostitutas, para ganhar dinheiro e posição. Are Maharaj, mas você nunca vai receber Vaishnava Pratishta. Você pode até brigar a vida inteira, mas Vaishnava Pratishta você nunca vai receber, porque você cometeu ofensas aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros. É por isso que você não poderá receber Vaishnava Pratishta. Isso é impossível para você. Se você puder entender Vaishnava Pratishta, qual é a posição transcendental de um Vaishnava, então você se tornará mais humilde do que uma palha. Isso é algo automático, não é algo que eu vou praticar. Eu vou praticar. Como me tornar humilde? Né? Eu estou em asatsanga e ao mesmo tempo estou praticando, treinando Trinadapi. Isso é impossível. Se você treinar assim por um período de tempo infinito, né? O mundo inteiro está correndo atrás de Labha, Puja, Pratishta. Mas um devoto puro sempre tem uma ideia clara sobre isso é escravidão e aquilo é Tattva Gyana, é a verdade. Isso é a escravidão. Se eu seguir por esse caminho, simplesmente eu vou me enredar cada vez mais, e isso aqui é Tattva Gyana, é a verdade absoluta. E Tattva Gyana não é algo que você pode aprender por um conhecimento mundano. Você tem um cérebro muito bom, muito conhecimento material, você pode memorizar tudo. Ok, você pode memorizar, mas você não poderá sentir. Não é assim que você poderá entender tudo. É por isso que Goraksharadas Babaji Maharaj falou, ok, eles podem recitar o Rasa Lila e tudo mais, mas de onde que eles vão obter a realização, o sentimento direto? O sentimento direto está nas mãos de Guru Vaishnavas puros. E se eles quiserem te dar, você pode receber. Mas se eles quiserem te enganar, você será enganado. Você não pode receber. Eles podem dar, ou pode ser que eles não deem. Muitas vezes eu falei antes, eu já expliquei. Para quem Gurudeva vai falar todos os segredos do bhajana? Para quem? Para aqueles que são Snigdha Shishya. Snigdha Shishya significa alguém, um discípulo que está totalmente unificado, totalmente harmonizado com o coração de Guru Padma. Não há nenhum ponto, 0,0001 de diferença. Ele está totalmente encaixado. E neste caso, Guru Padma pode perceber, o que há no coração dele, e Guru Padma pode transferir tudo, todo o segredo do bhajana. E você poderá perceber gradualmente, até mesmo se Guru Padma não tiver partido deste mundo, isso não importa. Não importa se Guru Padma está lá fisicamente ou não, pois um sadhisha, ele sempre sente que Guru Padma está sempre sentado dentro do coração dele.
E ele faz essa Guru Puja, essa adoração ao Guru ininterrupta. Um devoto puro, um discípulo puro, dentro do coração de um discípulo puro, está acontecendo essa Guru Puja contínua e ininterrupta. Não é que no dia do Avirbhava ele vai adorar Gurudeva, não é assim, é contínuo e ininterrupto. E muitas vezes antes eu falei que Snigdha Shisha, ele desfruta de toda a misericórdia de Guru Padma. Como eu posso dar o exemplo de Madhavendra Puripada e Ishvara Puripada. Ele recebeu toda a misericórdia, não faltou nem 1%, recebeu toda. Assim como Gorakshora Das Baba e Prabhupada, toda a misericórdia. Né? É um exemplo ideal que eu posso mostrar diante de vocês. Então, não há nem mesmo 0,001% de disparidade, totalmente alinhados. Neste caso, se você estiver seguindo Sadguru, fazendo seva de coração ininterruptamente, então você pode receber toda a misericórdia de Guru Vaishnava. Você pode receber automaticamente toda a misericórdia. E muitas vezes eu disse, e esse é o verdadeiro Siddhanta, se você for um Satshisha, se você for um verdadeiro discípulo, Snigdha Shisha, então 100% você é um Guru. Se você for um Snigdha Shisha, um Satshisha, um genuíno discípulo, não é possível que você não seja um Guru. Se você for um Satshisha, Satshisha significa que por meio de Guru Seva, por meio do contínuo Guru Seva, do ininterrupto Guru Seva, incomparável Guru Seva, ele é compelido a receber esse posto de Guru Padma, porque ele não é um enganador. E em nome de Guru Seva, em nome de Guru Bhajana, nós estamos fazendo todas as asneiras, coisas erradas. Eu pediria para vocês lerem um artigo que eu escrevi há muito tempo atrás. Ele foi publicado na Devananda Gaudiya Mata. Muitos artigos foram publicados em vários locais, mas eu fui esquecendo deles. Então, eu peço para vocês lerem esse artigo, Guru Sevaka Roy Manya de Amar, que significa o servo de um Guru é honrável para mim, 100%, eu não posso ignorá-lo. Mas, se ele não estiver demonstrando o completo idealismo de Guru Padma, se ele estiver desviado, então ele não poderá esperar esse tipo de honra. Não será possível. Enquanto um acharya estiver seguindo o seu Guru Padma 100%, 100%, a vida inteira, então, neste caso, é possível. Isso se chama um acharya eterno. É por isso que Prabhupada sempre quis dizer, mas nós somos tão tolos. O nosso coração está cheio de argumentos lógicos. A gente não entende o que Prabhupada quis dizer. Nós nunca tentamos entender o que Prabhupada quis dizer. Prabhupada, ele sempre quis dizer sobre um acharya eterno. Se não houver um acharya eterno, ou seja, se for um acharya temporário, suponha que por meio de uma eleição ou por algum outro procedimento, alguém se torne, ou seja, nomeado um acharya. E talvez ele esteja seguindo o seu Guru Padma por 6 meses ou 1 ano. E depois disso, se você não for um tolo, você pode entender que ele se desviou totalmente do caminho de Guru Padma, totalmente. Enquanto Prabhupada já falou muitas vezes, eu já disse, que o mínimo desvio do caminho do seu Guru Padma pode te lançar para longe do bhajana. Então, como você pode esperar que ele haja como acharya? Este é o ponto principal. Então, qual é o critério? Como você pode entender? O que é genuíno, o que não é genuíno? Como entender? Primeiro de tudo é o Siddhanta. Primeiro de tudo, você deve se tornar genuíno, primeiro de tudo. Se você mesmo não for genuíno no seu coração, então nunca, num período de tempo infinito, você não entenderá quem é genuíno e quem não é. Primeiro de tudo, deve haver sinceridade, deve haver algo genuíno em você. Então, 100% você
desfrutará, receberá a ajuda divina. Isso é certo. Se você não for falso, se não houver falsidade, hipocrisia, nada disso, está chegando Baladeva Avirbhava. Eu posso falar sobre tudo isso em detalhes. Posso falar tudo isso em detalhes, porque, pela misericórdia de Prabhupada, eu acredito que Gurudeva, ele vem do mundo transcendental, a Prakriti Jagat. Baladeva Ji Maharaj está vindo. Eu posso falar sobre isso, mas se você me forçar, se você for me pressionar, se você me pressionar a não acreditar nisso, então é melhor você me matar. Eu não vou perder essa fé completa. Se eu perder este Siddhanta, esta crença, então qual é a utilidade da minha vida de bhajana? Por que eu deveria continuar vivo? Eu deveria morrer. Eu deveria morrer. O que é que eu posso fazer? Mahaprabhu estava chorando e dizendo: o que é que eu posso fazer com essa vida inútil? O que é que eu posso fazer com essa vida inútil se eu não posso entender o que é Krishna Bhajana, se eu não posso entender Guru Tattva? Né? Mesmo na minha vida eu já tenha sido chutado com um falso guru, esse guru, aquele guru, até hoje eu não consigo entender. Eu posso entender quando eu for 100% sincero, quando eu não tiver nenhuma falsidade. Aí, se eu tentar entender este ponto, automaticamente. Eu já falei este verso muitas vezes. Quanto mais você ouvir Harikatha de um Guru Vaishnava puro, de um Guru Vaishnava genuíno, você deve ouvir de coração. Não é que você pode ouvir algo daqui e com duplicidade você vai ouvir algo daquele mercado. Então, não será possível. Guru Padma não assumirá a responsabilidade sobre mim. Se eu não tiver 100% de inclinação, de submissão, então como Guru Padma poderá se tornar responsável por mim? Como será possível? Acharya é auto-manifesto. E um Acharya nunca pode ser eleito por um sistema de votação. Então, por que e como Prabhupada quis dizer? Por quê? Nós devemos entender este ponto. Se nós entendermos mal Prabhupada, então isso é um grande problema. Primeiro de tudo, tente compreender que Guru Tattva, você deve entender o Guru Tattva de coração, primeiro de tudo. No Chaitanya Charitamrita, nós vemos que Chaitanya Mahaprabhu falou quem é um Guru, quem pode agir como um Guru. Mahaprabhu, ele descreveu, ele deu essa instrução. Então, você pode compreender este ponto? Então, ele é um Brahmana, ou ele é um sannyasi, ou ele vem de uma família elevada. Que valor isso tem para nós? Nós estamos interessados na prática da devoção pura. Por meio do Harikatha, nós devemos parar com toda essa enganação. Deve haver pregação, mas em nome de pregação não pode haver enganação. Nós precisamos fazer uma associação imensa em todo o mundo, sob orientação de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, para parar com toda essa pregação falsa. Quem é que vai parar a pregação? Nós podemos permitir a pregação. Mas qual é o critério, qual é a qualidade de um pregador, qual é a qualidade de um guru? Todo esse Siddhanta Vichar deve estar ali dentro do meu coração. Então, não importa que eu seja um Brahmana, ou se eu estiver vindo de uma família elevada, aqueles que são Pachanda,
sabe? heartless, Aqueles que são even they are cruéis, going to sem speak, coração, I am from insensíveis, high family, eles podem I am até falar, that, olha, family eu of venho de Guru uma Padma, família heritage mais of Guru elevada Padma. do que de They are Guru Padma, heartless. ou seja, eles são sem They are going to coração die e eles vão in morrer no inferno. So, Então, Kiva Vipro Kiva Nashi Shudru Kane Noi Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Hoy. Ramananda is topmost guru. Ramananda é o maior dos gurus. Guru. Gaura Das Maharaj é um guru de primeira linha também. Goswami is topmost Raghunatha guru. Das Gosai é o maior dos When gurus. there's somebody, Quando? Out of false ego, Certa vez alguém, por seu falso ego, wanted to pass this quis kind of remark in fazer front esse of tipo de Prabhupada. comentário diante de Prabhupada. Ele falou, Raghunatha Das Goswami era de uma casta baixa, então por isso que ele prestava reverências prostradas para os meus ancestrais, meus avós, esse tipo de coisa. Então, Prabhupada começou a jejuar, sem beber água, sem comer nenhuma prachada. E Prabhupada falou, como é possível que eu tenha ouvido esse tipo de comentário daquele homem? Então eu quero morrer. Depois disso, aquele homem foi compelido a voltar até Prabhupada e implorar por perdão. Nós não podemos fazer esse tipo de comentário. A cada momento, Bhagavan vai dar um chute por meio de Mayadevi. Ainda assim, eles não entendem. Muitas vezes são insultados no campo de pregação, muitas vezes coisas terríveis acontecem, mesmo assim eles vão pregar para ganhar nome, fama. Então, primeiro de tudo, agora nós precisamos entender por que Prabhupada quis dizer que um acharya é uma pessoa auto-manifesta e um acharya nunca pode ser eleito por um sistema de votação. Com frequência, Srila Prabhupada dizia, so many things. Atah Krishna namadi no bhavet grajya vindriyai saven sevan mukhehi yuhayam swayameva spurtyada. Então, aquele que não me dá o Harinama transcendental, o Harikatha transcendental, como eu posso aceitá-lo como guru? É minha tolice? Por que eu estou indo lá para aceitá-lo? Enquanto até mesmo no livro de Archana, de adoração, no livro de Archana, você pode encontrar este ponto. Prato seman navadive dinattam divujam gurum varabhaya padam santam smareto tannama purvakam. Em Guru Dhyana, ou seja, antes de ir adorar a deidade, você tem que seguir esse procedimento. Você precisa meditar nos pés de lótus de Guru Padma. Primeiro de tudo, você deve recitar. Aqueles que são devotos puros, primeiro de tudo, quando eles acordam, eles seguem recitando. Prato seman navadivedinatam divyam gurum varabhaya padam santam smareto tannama purvakam. Primeiro de tudo, você deve se lembrar dos pés de lótus do seu Guru Padma. Você deve se concentrar nos pés de lótus de Guru Padma. Você deve meditar. É algo automático para os devotos puros. Você deve fazer isso. Então, você verá que Guru Padma está com esse belíssimo mudra, Abhay Mudra, ou seja, esse gesto do destemor. Ele está me tornando destemido, estendendo a palma da sua mão. Ele vai me tornar destemido. Ou seja, não há medo. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui por você. Não tema. Oh, Maharaj, mas esse oceano material é muito perigoso, como atravessar? Olha, você não precisa se preocupar, eu estou aqui esperando por você, venha.
Você deve chamar Guru Padma com seu nome transcendental, ó Guru Padma. E o nosso Raghunatha Das Gosai falava que você deve gritar dia e noite com o nome do Guru Varga. Ho Raghunatha Das Gosai, ho Sanatana Gosai, ho Rupa Gosai Pad, ho Jiva Gosai Pad, please save me. Por favor, me salvem, ó Bhaktivinoda Thakur. Dessa maneira você deve chorar. Se você não for chorar, não estiver chorando, isso significa que você está descansando. Isso significa que você está satisfeito com a vida material. Então não há sintoma que você vai fazer bhajana. Um Guru Vaishnava puro nunca está satisfeito com seu bhajana. Ele pensa que qualquer quantidade de bhajana que ele tiver feito, ele pensa, olha, não fiz nada. Mas a insatisfação com o seu desfrute material pode te causar problemas. A insatisfação sobre o seu desfrute material, ou seja, até hoje você não está satisfeito com o seu desfrute material. Você sabe que ele está pegando fogo e está pulando ali. E agora você está falando, oh Maharaj, meu coração está vazio. Seu tolo, seu idiota. Você está deixando seu coração vazio. Quem é responsável por isso? Guru Vaishnava estão dando tanto tesouro para você, você não consegue proteger? E agora você está culpando. Ah, está vazio. Como ficou vazio? Guru Vaishnava te deram tantos tesouros e agora está vazio porque você está em má associação a todo tempo? Asatsanga, você está em asatsanga, má associação. É por isso que você está sentindo problema. E existe muita confusão na sociedade Gaudiya, em todo mundo, sobre qual é a posição de um acharya. E como Prabhupada falou dessa maneira, como é possível que nós acreditemos que não é possível eleger um acharya? Se a gente não acreditar nisso, certamente nós não acreditamos em Prabhupada. 25 anos atrás, um grande grupo de uma grande sociedade internacional, a ISKCON, muitos devotos vieram diante de Guru Padma. Naquela época, eu estava no escritório. Eles vieram para falar sobre este assunto, para perguntar para Guru Padma qual é o nosso sistema, qual é o nosso Guru Parampara. Olha, a gente segue o sistema de Ritwik, é necessário que se eleja o próximo acharya, do contrário, quem seria o próximo acharya? Então, nosso sistema Ritwik, quando o Guru Padma vai partir, ele deve apontar um próximo. Eles vieram perguntando isso. E Guru Padma falou, não, o nosso sistema não é Ritwik. Aparentemente, você pode ver que às vezes alguém não vai seguir a instrução de Prabhupada, é por isso. Mas o nosso sistema não é o sistema de Ritwik. Similarmente, não é o sistema de Ritwik. Ou seja, se numa sociedade não tem ninguém para Guru Padma tornar acharya, ainda assim ele deve apontar um acharya. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Se não há ninguém naquela sociedade a quem ele possa tornar acharya, então a quem poderá administrar essa sociedade. Então, Maharaj, o primeiro erro que você está fazendo é que administrar uma sociedade é uma coisa e agir como acharya é outra coisa. Você está se confundindo a esse respeito. Manter uma sociedade é uma coisa diferente e liderar uma sociedade espiritual, a missão amorosa de Guru Padma, da maneira exata, assim como Guru Padma mostrou. Isso é algo praticamente impossível. Eu posso dar muitos exemplos para vocês. Então veja, aquele que não vai me dar, aquele que não vai me tornar destemido, este é o sintoma de Guru Padma. Diante dele, se você vai até ele, se você recebe o darshana dele, se você ouve o Harikatha, você vai sentir um tremendo poder dentro do seu coração, tremendo poder. Então, você pode entender que ele é 100% puro. Essa pessoa, esse Harikatha é 100% puro, sem duplicidade.
Então, primeiro de tudo, não deve haver nenhuma duplicidade dentro do seu coração, você deve ser genuíno e automaticamente, hoje ou amanhã, você sentirá isso. Aquele que não pode me tornar destemido, como eu posso dizer que ele é meu Guru Padma? Enquanto Bhaktivinoda Thakur falou repetidamente, homens, vocês não devem ir aqui e ali para aceitar um Guru Padma. Eu preciso de um Guru, eu preciso procurar em toda parte. O que é que você pode procurar? O que é que você pode procurar? E o que é que você pode encontrar por esse procedimento de procura, essa sua pesquisa pessoal? Isso é uma grande tolice. Bhaktivinoda Thakur falou, homens, não se apressem para aceitar um Guru. Esperem, homens. Bhaktivinoda Thakur falou, você não deve ficar muito apressado a esse respeito. Ninguém deve ficar muito apressado a esse respeito. Espere e veja. Se você é genuíno, se não há duplicidade, automaticamente você vai receber uma ajuda divina. Balarama Ji Maharaj vai te guiar. Mas, se houver duplicidade, você pode aceitar alguém como um guru, alguém que seja muito famoso, que está pregando no estrangeiro, em toda parte. Você é cego, você não consegue ver nenhum tattva. E você vai aceitar um guru cego. Você não consegue ver a si próprio, você é cego espiritualmente. E você vai aceitar um homem que também é cego espiritualmente. Ambos podem ir para o inferno. Tulsidas Ji Maharaj também falou muitas coisas. Eu não tenho tempo de falar tudo, porque é uma longa discussão. Eu posso seguir falando o que Prabhupada quis dizer. De acordo com as instruções deles, eu posso seguir falando. É uma discussão vasta. E também vocês podem se lembrar, aquele que não pode me dar uma garantia, aquele que não pode me tornar destemido, como eu posso aceitá-lo como guru? Guru na sasyat, na sajjano na sasyat, pita na sasyat, sajjanani na sasyat, daivam na sasyat, patim na sasyat, daivam na sasyat, namo chayedja samupeta mutyam. Aquele que não pode me salvar do perigo iminente, ou seja, da minha morte que está chegando, aquele que não pode me tirar do ciclo de nascimentos e mortes, como eu posso aceitá-lo como um guru? Como eu posso aceitá-lo como um guru, ou seja, como um tolo? E também eu estou afirmando, eu sou um devoto Gaudiya. Como eu posso acreditar que você é um devoto Gaudiya? Existem muitas condições. E também no Upanishad você pode ver. Ashcharya bhakta kushala labdhya. Ashcharya bhakta kushala labdhya. Sobre os objetos transcendentais, super secretos, você não pode encontrar nem mesmo um homem, um sadhu. É algo muito raro. Não é que não exista nenhum, mas é muito raro um sadhu. Ashcharya bhaktya kusala labdhya. Quem é que pode falar Harikatha? As Upanishadas dizem, é algo muito raro. A Upanishada diz about Krishna. Janmadasyo yato, janmadasyo kasyo, krishnasyo. Então, sentir este ponto, primeiro você deve compreender tudo. Se a sua sorte for muito boa, muito boa, muito boa, apenas então você terá a chance de se encontrar com o Satguru. E então, se a sua sorte for boa, você vai poder reconhecer que ele é um Satguru. Binuguru bhavanidhi taraina koi Rama kipabena sulavana swai. Tulsidas Ji speaking. Tulsidas Ji Maharaj falou este verso. Binuguru bhavanidhi taraina koi. Nobody can cross this material ocean. Ele diz, ninguém pode atravessar esse oceano material, esse oceano infinito de Maya,
sem um Sadguru. Mas nós estamos brincando com este Guru Tattva. Se você tiver algum sectarismo, algum partidarismo, algum preconceito, algum sectarismo, então, por favor, não me faça esse tipo de pergunta e não ouça esse Harikatha, você não vai compreendê-lo. Eu não sou de nenhum partido, eu não tenho grupo, nada. Por que Sanatana Goswami falou que o procedimento de receber Diksha significa, ou seja, que você deve compreender. A alma condicionada não consegue compreender, mas pelo menos tente sentir o verdadeiro sentimento daquele Guru Padma de quem você quer receber Diksha. Por pelo menos 1 ano, Sanatana Goswami falou. 1 ano, pelo menos, você deve observar, em nome de Haribhajana, em nome de Acharya, se ele está fazendo um comércio ou não. Como você pode entender? Você é tolo, você não tem sinceridade, então por conta disso, você vai enfrentar muitos problemas e situações perigosas. Então, onde é que está aquele orador que pode falar sobre os objetos transcendentais a partir da própria realização transcendental? Aquele que deu toda a sua vida para Chaitanya Vani, Guru Vani. Aonde está? Aonde está essa pessoa que pode tocar Lashalagrama, que pode tocar Nishinradeva e falar que eu só quero Krishna, eu não quero mais nada. Quem? Quem pode falar isso? Quem pode tocar Lashalagrama? Porque se ele mentir, ele pode desenvolver leprose na mão. Quem é que pode tocar e falar? Quem é que tem essa audácia? Quem é que pode mostrar isso? Apenas o celular deles, apenas o celular deles é o suficiente para expor o caráter sujo deles. Apenas o celular deles. Sobre o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, apenas isso, nada além disso. Apenas o celular deles já pode expor o que é que eles estão fazendo, o que eles estão falando, tudo isso. Se você vê o último ano, ou nem 1 ano, 6 meses, ou não, 1 mês, ou 15 dias, ou na última semana, que conversas eles tiveram no celular, isso pode expor. Então, por que você está brigando? Por que você está vindo até mim para brigar comigo? Enquanto eu estou me aproximando com um humor muito humilde para falar sobre este ponto. Eu não tenho inveja, nada, mas eu quero indicar que você é cego. Eu quero abrir os seus olhos e dizer, tente ver, o sol está nascendo. Assim como uma coruja, o sol nasce, mas a coruja não consegue ver. Uma coruja não consegue ver. Ela é cega durante o dia. De noite ela vê. É por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami comparou dessa maneira. Todos nós somos como corujas. Tem muitas estátuas que Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada e o Guru Varga nos apresentou um imenso tesouro. Mas quem é que vai entender? Quem é que pode sentir? Quem é que tem esse tipo de paciência? As pessoas não têm paciência, são como macacos. Macacos inquietos, pulando de um galho para outro galho. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Você tem tempo para quê? Que tempo você tem na sua vida? Você não tem tempo para ouvir esse Aprakrita Tattva, essa verdade transcendental? Você quer se manter em silêncio? Às vezes você entende e segue esse procedimento de Tumbichu Bambichu. Oh, Maharaj, você fica em silêncio e eu vou ficar em silêncio, a gente se ajusta mutuamente. Prabhupada nunca quis aprovar esse tipo de humor, Tumbichu Bambichu. Prabhupada nunca aprovou isso. Porque, sabe, como entender? Como sentir este ponto? Como você pode dizer que alguém é o seu Guru? Você está agindo cegamente. Oh, Maharaj, ele tem 10.000 discípulos. É por isso que você está indo lá, né? Mas
O Guru Tattva not such a cheap não tattva é algo tão that barato you can realize very que você quickly. possa compreender de maneira tão fácil. Who cannot make me Então, fearless? aquele que não pode me tornar Who destemido, cannot make me aquele fearless? que Who não cannot pode save me tornar me from destemido, que não my pode me imminent salvar do perigo danger? Who iminente, cannot take me aquele out que of não this pode me way, tirar deste cycle ciclo infinity, for infinito your birth de and nascimentos e death, who mortes. cannot stop me. How Como I can eu say posso he dizer is que ele é o Guru? Por que Why Sanatana Sanatana Goswami Goswami falou told que você that deve 1 year at esperar e least you ver have to pelo wait menos por once? um ano That para in the saber name of se Acharya em he is nome de doing ser any um acharya ele business está or fazendo not? um What is his comércio ou intention? não? Qual é a intenção dele? Jivedaya Krishnanam Sarvadharmasar. Those who are pure sadhu, Aqueles que são they are sadhus so puros, merciful, eles so são tão merciful, so misericordiosos, merciful. tão Even in misericordiosos, dream tão you cannot misericordiosos, que nem em realize. Even in sonho dream it's você not poderia possible. compreender. Nem All em the time sonho they você are pode like to save entender. you. You are A blind, todo they like tempo open eles your querem te eyes and salvar, watch você é what is that cego. going on in the Eles querem world. abrir os seus olhos para que All você the time veja o they que are está going to, acontecendo neste mundo. A todo momento going to, eles vão speak all about falar absolute truth. tudo sobre a verdade absoluta. So aswajya bhakta kusala saladhya. That kind of speaker Então, esse from whom we tipo can de orador, whom we can expect all do qual nós podemos transcendental truth, esperar absolute truth. toda a verdade It's rare. absoluta, é muito raro. Aswajya bhakta is very unique. É muito raro, incomparável, um orador que possa falar tudo sobre as coisas transcendentais a partir do seu próprio sentimento. É muito raro. E ainda mais raro, eu sei que isso é raro, mas ainda mais raro é alguém que possa aceitar essa verdade absoluta. Quem é que pode aceitar? Quem pode aceitar? Quem pode aceitar? Você pode me mostrar? Então talvez você possa encontrar um guru, por acaso? Enquanto Tulsidas diz que sem a misericórdia de Bhagavan, você não pode encontrar um guru. Na verdade, o nosso Urupa Goswami Pada falou, e Diva Goswami Pada também falou, no Sandarbha, que preliminarmente tem essa satsanga preliminar que ela vai te ajudar a entender a sua pobre condição do seu coração. Essa satsanga preliminar que se chama Shravana Guru, de quem você vai ouvir. E depois disso, depois de ouvir Harikata de um Vaishnava puro, você deve sentir essa grande urgência de se abrigar em um Sadguru. Se você não estiver sentindo nenhuma urgência de se abrigar em um Sadguru, então certamente você não está fazendo satsanga. Certamente você não está fazendo satsanga. O resultado de satsanga é completo. O resultado de satsanga é que você deverá sentir essa grande urgência de se abrigar em um Sadguru. Isso é necessário. Nós podemos fazer satsanga, ouvir Harikata, mas não vamos sentir isso? Ah, isso não pode acontecer. Shankar Bhagavan, muitas vezes ele disse, Shankar Bhagavan, ele falou diante de Devi, Mahamaya, Devi. Oh Devi, Guravo Bahavo Sandhi, Shishyo Vittapharakaha. Durlabo Sadguru Devi, Shishyo Santapharakaha. Ó Devi, ele falou, tem incontáveis gurus, né? O mercado está aberto, tem incontáveis gurus. Todos, quem é que não? Quem é que não? Todos querem atuar como guru. Ninguém quer se tornar discípulo. Todos querem se tornar guru. Todos querem. Quem é que não? Todos querem se tornar guru. Mas ninguém quer se tornar discípulo. Então, num período de tempo infinito, eles nunca poderão se tornar guru. Todos eles querem se tornar guru. Eles nunca querem se tornar discípulos. So Guravo Bahavo Shanti Shishos Vittapharakaha Durlavo Guru Devi Shishyo Santapaharaka.
Então Shankara Bhagavan falou, é muito raro aquele guru que possa apagar todas as experiências dolorosas do coração de um discípulo. Sabe? Isso não é algo trivial. Narottama Thakura falou tudo a partir do seu próprio sentimento. Yahara nikate gele pab dure jaye, emono doyal prabhu keba kutha paye. Onde é que eu posso encontrar alguém tão misericordioso que de ir diante dele eu posso ser libertado de todos os sofrimentos? A gente canta, mas a gente não consegue sentir. Assim que a gente vai diante de um Vaishnava, a gente pode sentir uma reação no coração, mesmo se eles não disserem nada. Se você olhar para eles, você pode sentir uma reação no seu coração. Certamente, você pode sentir uma reação no seu coração. Algo acontece no seu coração. Binu Guru Bhavanidhi Taraina Koi Rama Kipa Binu Sulavana Sei Binu Sato Sanga Taraina Koi Ram Kipa Binu Sulabana Sei Ram Kipa Binu Sulabana Sei. It's not possible. First preliminary. Não é possível se libertar sozinho. Primeiro de tudo, você deve ser sincero e Balarama-ji Maharaj vai te ajudar preliminarmente. E depois disso, quando você obter inspiração de se abrigar aos pés de lótus de Sadhguru, então novamente Balarama-ji Maharaj vai te ajudar. Eu posso falar tudo esses tátuas no dia do Avirbhava de Balarama-ji, se vocês me abençoarem. De toda maneira, Balarama-ji Maharaj vai nos ajudar a recobrar a nossa consciência, vai nos ajudar como Guru, Vaishnava, a todo momento. Então, Sadhguru até mesmo se você buscar em todo o mundo, talvez você encontre um ou dois nesse mundo inteiro, aquela personalidade poderosa que possa falar tudo sobre o mundo transcendental. A partir do seu sentimento direto, ele vai falar Harikatha. Talvez. Mas você pode me apontar alguém que ouve com sinceridade perfeitamente? Alguém que pode apreender, que pode digerir? Quem é que pode apreender? Quem é que pode digerir? Quem é que pode seguir Guru Padma 100%? Você pode me mostrar um caso? Alguém que possa seguir Guru Padma? Porque é algo automático. Se ele não for Snigdha Shishya, automaticamente ele não está recebendo toda a misericórdia de Guru Padma. Apenas por uma certa política ele pode assumir o asana, o assento de Guru Padma, mas isso não é, na verdade, Guru Tattva. Então veja, muitos shlokas a gente deve falar. Tem muitos shlokas do Bhagavatam. Ainda assim, se você não puder acreditar em mim, então a sua sorte é muito ruim. O que fazer? Aquele que não pode me dar, aquele que não pode me dar um sentimento direto sobre a verdade transcendental, aquele que não pode me salvar do perigo iminente, eu não posso aceitá-lo como Guru. Aquele que tem total conhecimento sobre Krishna Tattva, que sabe todos os detalhes e tem uma realização direta, um sentimento direto. Esse é o Guru. É por isso que nós falamos sobre o Guru Tattva muitas vezes, que
sobre o Shabda Brahma e o Parabrahma. E o Shabda Brahma, se você tiver um conhecimento de todo o Siddhanta, e essa realização vem por meio do Seva. O que é que eu posso esperar de um Sadguru? O que é que eu devo esperar de um Sadguru? O que é que eu posso esperar de um Sadguru? Que um Sadguru vai me tornar o próximo Acharya, seu grande idiota? Sadguru vai me tornar o próximo Acharya? Eu sou um comerciante, sou uma prostituta? O que é que eu vou esperar de Guru Padma? Eu vou esperar o sentimento direto que meu Guru Maharaj tem dentro do coração sobre Seva. É isso que um Snigdha Shishya vai esperar de Guru Padma. O que é que nós podemos esperar de Sadguru? Que Sadguru possa me dar o sentimento direto de Seva, sentimento de Seva. Guru Padma está desfrutando do Seva a todo tempo, ininterruptamente. E Prabhupada diz, o sintoma de um Guru é o incomparável humor de Seva dele. Prabhupada diz, como nós podemos entender? Ao ver o humor do Seva dele, o Siddhanta dele, você pode automaticamente entender. Prabhupada diz, Are, você conhece uma árvore a partir dos frutos. Você tem que olhar os frutos. Todos estão dando guirlanda, lavando os pés de lótus, ok. Mas você é tão cego, que você não está seguindo. Nós não estamos vendo o Siddhanta Vichara. Que tipo de livros ele está escrevendo? Está tudo errado. O Siddhanta, que tipo de Siddhanta ele está falando no Harikatha? Tudo errado. Ainda assim, o mundo inteiro está indo atrás dele. Como nós podemos salvá-los? Como nós podemos te salvar? Eles são cegos. Eles não entendem este ponto, que como a gente pode entender que alguém é um Sadguru, um Guru genuíno? Como nós podemos entender? Nós devemos observar se ele está seguindo o Guru Padma dele, o Siddhanta Vichara, tudo. Tudo isso está se manifestando dentro do Acharya atual ou não? Se o Acharya atual é desprovido de todas essas qualidades, então talvez ele seja o Acharya atual, ainda assim ele não é Acharya. Mas você pode ir e cometer suicídio aos pés de lótus dele, o que eu posso fazer? Ele não é Acharya. Prabhupada falou o sintoma. Se você vê tudo refletido dentro do coração de um Satshishya, de um discípulo genuíno, todo o Siddhanta Vichara, toda a etiqueta, tudo, totalmente, você vai encontrar dentro do coração do Acharya atual. Então, ele é um Sadguru. Ele também é um Sadguru. Dessa maneira, nós devemos entender, do contrário, é um grande problema. Então, é muito raro hoje em dia. É muito raro hoje em dia em quem a gente pode confiar 100%, em quem a gente pode acreditar 100%. É por isso que Baladeva Vidyabhushan também, no Prameya Ratnavali, em vários locais ele escreveu que se o mantra parampara não estiver intacto, ou seja, se tiver uma interrupção, então você vai perder aquele poder original. O mesmo fluxo de poder você não vai esperar ali. Se houver uma perda da conexão, assim como eu dou este exemplo, assim como o meu Guru Padma me dá uma instrução, olha, vá e pegue um pouco de água do Ganges que eu preciso. Então, se eu for para o sul da Índia e eu pegar água de algum outro rio, que não é o Ganges, então para obter água do Ganges, eu preciso ir em tal lugar, onde eu possa encontrar um Ganges fluindo por ali. Então eu posso pegar a água do Ganges. Mas se o Ganges não está ali, é uma outra água impura, é um grande problema. Similarmente, posso falar sobre este verso no próximo dia, que um mantra fora da sucessão discipular é infrutífero.
E também nós vamos dar algum exemplo sobre como que o fluxo da Sampradaya se torna cego. E é por isso, Prabhupada ele quis nos mostrar, Baladeva Vidabhushan também quis nos mostrar que se o mantra parampara for interrompido, se houver um problema ali, aí vai ter essa interrupção. E aí você não vai obter o poder. Neste caso é um grande problema. E o que fazer? É por isso que Prabhupada, no Guru Parampara dele, ele escreveu dessa maneira. Krishna hoite chaturmukh, Hai Krishna sevanmukh, Brahma hoite Narodero moti, Narada hoite Vyas, Madhu kahe Vyasodasa, Purnabhoga Padmanabha. This way actually, Prabhupada wanted Dessa maneira, na verdade, Prabhupada, Prabhupada wanted to ele quis nos mostrar that mantra parampara que o mantra parampara e o Bhagavata parampara devem se harmonizar, devem estar harmonizados. Você pode se lembrar, Chaitanya Mahaprabhu no Chaitanya Charitamrita falou que o procedimento do Pancharatra, ele vem junto com Agam, Nigam, assim como eu falei, eles são iguais. O procedimento Pancharatra é igual, no fim das contas, eles são iguais, Mahaprabhu falou. E agora, por que Prabhupada ele quis fazer? Por que Prabhupada quis fazer essa grande harmonia entre o mantra parampara e o Bhagavata parampara? Porque é imprático, é muito imprático esse tópico de eu pensar que o mantra parampara vai estar sempre intacto. Ah, ok, o mantra está sendo passado diante milhares de anos, mas não, pode ser que haja alguma interrupção ali. Eu não estou falando que vai haver, mas pode haver. Ou seja, de Prabhupada, de Gaurakishora Das de Maharaj e de antes. Eu já publiquei um livro há muito tempo atrás. Eu devo revisar esse livro e dar mais exemplos falando sobre se na Sarasvata Gaudiya Sampradaya não há parampara. Eu devo revisar e publicar de novo. Ali eu dei esses exemplos todos. Então ali a gente encontra o mantra parampara antes de Gorakishora e tudo mais. Então depois disso, o Prabhupada ele quis nos mostrar como é possível manter essa harmonia entre o Bhagavata parampara, que é baseado nas instruções, e o mantra parampara. Porque se você não conseguir harmonizar, é um grande problema. É por isso que Prabhupada falou: Krishna ite chaturmukh, Hai Krishna sevanmukh, Brahma ite Narodero moti, Narada hoite Vyasa, Madhu kahe Vyasodasa, Purnabhoga Padmanabha. Dessa maneira você pode prosseguir. After that you can Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Nahiyanno, Rupanuga Janera Jivan. That from there you can find Bhagavad Parampara. Então o Bhagavata parampara está ali. É um procedimento 100% fidedigno e científico. Dessa maneira, o Bhagavata parampara ele é tão prático, que você não pode ignorá-lo. Você não pode ignorá-lo. Até mesmo na nossa Sampradaya, eu posso apontar muitos Mayavadis. Eles não acreditam que nós estamos na linha de Madhvacharya. Bhaktivinoda Thakur ele falou que eles são Mayavadis. Eles não são Gaudiya Bhaktas. Eles podem tomar sannyasa ou não, isso é a liberdade deles. Mas nós não vamos concordar. Todo o sistema está tão corrompido, como corrigir? Para mudar a concepção das pessoas comuns é algo muito difícil. As pessoas são tão tendenciosas, elas são tão preconceituosas, que é praticamente impossível mudar a concepção delas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Acharya mam vijanyat navamannit karichit. Acharya mam vijanyat. Actually,
This point is so sensitive point. Na verdade, este ponto ele é tão It's the point of sensível, our survival. é o ponto, a In the way questão of our bhajan da nossa sobrevivência no caminho da nossa vida de bhajana. Isso não é algo tão trivial para que a gente vá brigar sobre isso. Acharya Mang Vijnanayana. Então, Acharya Man Vijnanayana, Krishna Bhagavan falou, eu sou Acharya, In front of Buddha, diante I can de discuss Uddhava. this point next Eu day. posso falar sobre isso no Now, próximo today I like dia. to Agora, point out eu quero something. apontar algo para vocês. What Prabhupada, Bhaktivinoda Aquilo Thakur told. que Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur disseram. Bhaktivinoda Thakur disse, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, You know, practical. ele era to this muito point, all the prático time. sobre isso, a todo tempo. No cheap sentiment. Não tinha um sentimento barato. The bad name attributed due to Aquele the Vaishnavas, mau nome, you know, aquela infâmia due to the atribuída devido deviation of the ao desvio renunciates. daqueles Those renunciantes, who are in renounced order, aqueles que estão na ordem de vida renunciada, ou seja, tem um grupo que eles estão agindo de maneira errada, fazendo besteiras, e dessa maneira toda a Sampradaya está sendo difamada. this is there is lot of slander against the renounced order. Ou seja, tem muitos ataques contra os renunciantes por conta das faltas ou dos erros de alguns renunciantes. E Bhaktivinoda Thakur diz, é o meu desejo que os Vaishnavas puros, Those who are fallen que and aqueles give proper exemplary que são renunciantes, for the world. They que eles renounce those sigam a conduta adequada e deem um exemplo, uma instrução adequada para o mundo. E ele diz, o número dos renunciantes falsos gradualmente está aumentando e está chegando o momento de nos isolar completamente deles. Bhaktivinoda Thakur disse, a maioria dos renunciantes estão sob o feitiço de Kali. Aquele devoto que está na ordem de vida renunciada é muito raro. A razão é que, a menos que uma pessoa abandone todos os desejos materiais e se comporte bem, cantando o santo nome constantemente, apenas então ele poderá manter a sua pureza. Apenas então, se ele praticar o Harinama puro, mantendo todas as regras, regulações, etiqueta. Então, quando o número de renunciados parecer estar aumentando, isso significa uma trama de Kali. E a outra razão para este aumento é que não há um julgamento se a pessoa tem essa elegibilidade ou não. Ou seja, antes de dar sannyasi para alguém, ninguém está julgando. Olha, ele tem essa qualificação ou não? Ele pode manter? Então, este é o principal problema. É por isso que a gente obtém um resultado ruim. Um sannyasi caído, ele não pode, de maneira alguma, assumir a roupa de um sannyasi, pois isso vai nutrir a hipocrisia. Mas quem é que vai julgar? Hoje nós tivemos uma interrupção, então amanhã eu posso falar sobre isso em detalhes. Na verdade, Bhaktivinoda Thakur disse que apenas brigar uns com os outros, não é o dever de um acharya. Um acharya da Gaudiya Sampradaya, aqueles que estão no assento de acharya, o dever principal deles é eliminar todos os anartas. Bhaktivinoda Thakur falou, o principal dever deles é eliminar os anartas, as impurezas da Sampradaya. Mas nós estamos tomando uma vantagem extra. Assim como eu disse, não é?
aqueles que são terroristas, né? Tem grupos que eles dão facilidades para os terroristas. Ei, fique aqui, eu posso te dar algumas vantagens. E dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz que é o principal dever daqueles que atuam como acharyas na Gaudiya Sampradaya eliminar todos os anartas, as impurezas da Sampradaya. Se eles não puderem fazer isso, eles não vão ser bem-sucedidos. Porque como você pode dar completa proteção para a Sampradaya? Apenas mantendo Amnaya Vani, Shuddha Vani, os ensinamentos puros do Parampara, Vani Vaibhava. Se você puder dar plena proteção para o Siddhanta Vani, então e apenas então poderá dar total proteção para a Sampradaya. Do contrário, não é possível. Dessa maneira, hoje isso é uma tarefa muito difícil, praticamente impossível. Ou seja, o que está acontecendo com a etiqueta Vaishnava? Quem é que pode corrigir quem? Todos estão dirigidos pelo seu falso ego. Essa é a situação. Então, Bhaktivinoda Thakur diz, e tem muitos Siddhantas Vicharas, Hayashisha Pancharatra, eu posso falar amanhã, o Matsya Purana, Vayu Purana, várias escrituras. Quem é que a gente pode considerar um acharya? Qual é o caráter de um acharya? Tudo isso a gente pode falar amanhã, na verdade. E agora, eu posso dar um exemplo do Ramayana. Eu ouvi isso do Guru Varga. No Ramayana, tem um incidente ali, que um cachorro de estimação, ele foi espancado pelo dono dele, forte, né? Sem nenhuma razão. E depois de ser espancado pelo seu dono, muito forte, era com frequência ele apanhava, não foi apenas um dia. Depois de apanhar muito forte do seu dono, por fim, esse cachorro decidiu se aproximar de Sri Ramachandra. Aconteceu naquela época, né? Com Sri Ramachandra Bhagavan, para buscar a justiça. Ele falou, por que o meu dono está batendo em mim desnecessariamente? E depois de contar tudo o que tinha acontecido para Sri Ramachandra, o cachorro ficou esperando para obter uma resposta de Ramachandra. Ele esperava pela justiça. Sri Ramachandra, o Senhor Supremo, ele é um símbolo da justiça. Então, ninguém pode esperar nada incomum, nada errado dele. Por fim, Sri Ramachandra quis perguntar para o cachorro. Ele perguntou, que tipo de punição você acha que é adequada para ele? Que tipo de punição você acha que é adequada para ele? E o cachorro, imediatamente, ele respondeu. Ele falou, Prabhu, Senhor, você poderia torná-lo o acharya daquele templo, daquela sociedade? Você poderia torná-lo o acharya, o líder daquela sociedade? Por que você está falando isso? E o cachorro respondeu, porque eu mesmo, eu era o acharya daquela sociedade. Na minha vida anterior, este posto, esta posição é muito sensível. Se você fizer algo errado, cometer uma ofensa, você terá que enfrentar grandes problemas. Porque para estar na liderança de uma sociedade, o acharya ele tem que assumir a responsabilidade por tudo que acontece. Então o cachorro falou, olha, eu era o acharya daquela sociedade, então você poderia torná-lo agora o acharya dessa sociedade? Né? Isso foi uma punição, ele está nascendo como cachorro. Então eu não estou criticando. Agora, eu quero explicar qual é o sentimento, qual é o humor de Prabhupada. E amanhã posso falar tudo em detalhes. Administrar uma sociedade e levar adiante a Aprakrita Gaudiya Mata não são iguais. Administrar uma sociedade e levar adiante a Gaudiya Mata transcendental nunca são iguais, não é igual. Srila Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakur, eles dizem, né, para levar adiante
uma Gaudiya Mata, você terá que seguir Srila Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakur 100%. Para estar na Gaudiya Mata, você terá que seguir Srila Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakur 100%, sem meio termo, totalmente você deve seguir. E hoje em dia, quem é que está interessado em levar adiante a Gaudiya Mata dessa maneira? Essa é a principal questão.